Olá, minha gente, Nelson Sartori aqui de volta com vocês em mais um programa Crônicas da Vida, falando com gente inteligente. Hoje eu trouxe aqui para vocês o Marco Precinotti. Marco Precinotti, ele é diretor comercial e executivo da Colônia Imóveis e o mais importante para a gente hoje, ele é um especialista no mercado imobiliário e ele vai trazer informações importantes, principalmente para essa nova realidade de espaços privativos, das pessoas mudando a sua cultura profissional, a logística, o trabalho com coworking, essa relação de muita gente trabalhando dentro de casa, fazendo consultoria do beliche, né? A gente já viu tudo isso daí. Beleza, Marco? E aí? Tudo bem? Saudações, Nelson. Tudo jóia? Tudo ótimo, perfeito. Recebê-lo aqui. Prazer bater um papo contigo, bater um papo com a sua audiência. Vamos lá, vamos ver o que eu posso te ajudar aí e instruir os seus ouvintes. Sim, a primeira questão, que é aquela que eu vou trazer, que eu trago para eles, é justamente a dessa nossa realidade. Nosso programa não é voltado para essa realidade, mas como é Crônicas da Vida, a gente está falando sobre a vida, e a nossa vida nesse momento aqui está passando por um parênteses histórico muito importante. E nós vimos isso daí no quê? Nas transformações rápidas que aconteceram aí nesses últimos 4 meses. As pessoas, de repente, saíram da sua rotina e ficaram isolados dentro de casa. E a partir dali começaram a surgir o quê? As novas ideias e a tentativa de adaptar a essa realidade momentânea. As pessoas começaram a trabalhar dentro de casa, aqueles que puderam, logicamente, sabe que essa não é uma realidade coletiva, mas muita gente passou a viver essa nova realidade. E as empresas, por sua vez, elas tiveram nessa atitude, nessa relação, uma possibilidade confortável de manter os seus negócios ativos em algumas áreas, porque ele garantia e preservava a integridade do seu trabalhador e continuava funcionando, ou seja, trabalhando. Só que vejam só, isso daí gera uma perspectiva nova, não sei se só no momento ou para o futuro, que é o quê? A localização e a logística dessas pessoas, né? Isso vai mudar ou isso mudou? O que você me diz ali da realidade de hoje? A relação com o mercado imobiliário, já que nós temos grandes espaços que não necessariamente são, nesse momento, o melhor viés do mercado, tá? E sim o que talvez espaços mais reduzidos, privativos, e como é que o mercado está reagindo a essa realidade? Fala aí para a gente. Nelson, eu posso dizer que confortável não está. Ah, não. Nós estamos, na realidade, o mercado ele está se adaptando à demanda, né? Sim. E nessa linha, o que tem se desenvolvido bastante é o cowork, né? Hoje você tem uma necessidade premente de conseguir fazer uma reunião online sem variáveis desconhecidas, vamos chamar assim, o cachorrinho, a panela, a reforma, né? Então, quantos vídeos a gente já não assistiu de juiz a CEO com esse tipo de problema em casa, né? Então, o cowork te dá essa privacidade, te dá um ambiente onde você consegue fazer isso próximo da sua casa, né? E é um mercado que de 2018 até 2019, nesse último ano, eu vou te dar alguns números para você ver como foi a progressão, ele aumentou 25%. Né? Então, todo o mercado de cowork ele está exultante porque a necessidade criou demanda. A grande realidade é essa. Né? Já existia uma demanda, né? Agora é premente conseguir fazer uma reunião. Né? Olha só os números, Nelson. Em 2015, existiam 238 espaços de cowork. 2016, 378, 2017, 810, 2018, 1.194 e 2019, 1.497. Então, se a gente olha uma ascendência grande, inclusive nesses últimos 2 anos. Mais de 4 vezes, né, multiplicou essa relação. Exatamente.
outro número interessante aqui, ó. O estado de São Paulo, desses 1.000, vamos arredondar, desses 1.500 espaços de coworking, tem 663. Então, mais da metade está aqui, em São Paulo. No estado de São Paulo, tá? Agora, na cidade de São Paulo, são 388. Rio de Janeiro, 106. BH, 64. 65% dos coworks estão em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. 14% entre 100 mil e 250 mil habitantes e 11% entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. Então, a gente pode ver que se alguém pensar em cowork, ele obrigatoriamente deve estar numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Entendi. 68% ficam na capital, 32% no interior. A vizinhança predominante, onde eles procuram se estabelecer, é 60% comercial, 30% residencial, 1% universitária. Perfil de bairro não tradicional, olha que interessante essa informação. Qual que é o perfil de bairro? 31% é não tradicional, é disruptivo. O assunto é disruptivo até na localização do bairro. Deixa eu ver o que é mais interessante aqui. Qual é o tipo de espaço? Outra pergunta que é interessante. Onde essas pessoas estabelecem um cowork? É numa propriedade sua ou é numa propriedade alugada? Né? 58% são em propriedades alugadas e 42% em propriedades que foram Privadas, compradas né? em Ou seja, o investimentos proprietário privados. faz a relação. Fez o cowork. Então, Sim. você vê que alugar a propriedade e fazer é o que a maioria está fazendo. A Você não sublocação precisa... é um bom negócio pelo que está sendo mostrado. Exatamente. Essa é uma informação interessante. Por quê? Porque é um espaço que a gente está vendo de investimento. Tá? Quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente tem que entender que ele é um espaço de investimento e eu já ouvi isso daí de você, né? Fala assim, é um espaço de investimento da vida, né? A pessoa constrói a vida dele em cima de um espaço, né? E, logicamente, alguns vão trabalhar com esse tipo de estrutura. E essa realidade mudou. Eu falo isso por quê? Porque nós vemos hoje em dia grandes salões, grandes galpões, que antigamente guardavam o quê? Empresas com uma série de funcionários todos trabalhando juntos, e que agora nós vimos uma realidade que ela pode ser recorrente. Eu acho que essa é uma perspectiva que a gente não pode perder de vista. Quer dizer o quê? Que nós vamos ter um monte de pandemia? Eu falo, não, mas nós temos de estar preparado para uma estratégia prévia para qualquer coisa que possa acontecer. Ou seja, você tem que ter uma estratégia de guerra aí, né? O que eu faço se alguma coisa assim acontecer? E outra, nós estamos criando esse tipo de cultura. A pergunta que eu tenho que fazer a você vale a pena hoje em dia aquele proprietário ou então o administrador de grandes espaços subdividir esses espaços para atender essa demanda? E essa demanda, você acha que ela é crescente e vai crescer ainda mais por causa dessa realidade? Sim, os números estão aí e não mentem, né? Dá para compreender claramente que está em franca expansão. Agora, Nelson, todo investimento tem uma série de variáveis, né? E essas variáveis têm de ser estudadas, mas eu não tenho... O mercado, ele está mudando, né? Se a gente, os analógicos procuram investimentos mais sólidos. Os digitais pensam muito, a prioridade deles é mobilidade. Quantas pessoas hoje entre 20 e 30 anos que não querem ter carro, que dividem a residência, não querem comprar o imóvel, preferem alugar, uma república mais fina, uma república de profissionais liberais, de alto gabarito,
né? Sim. Isso é uma recorrência, principalmente nas grandes capitais, até por conta do custo, né? E do trabalho, né? Enfim, a pessoa, a mobilidade é o principal motivador desses profissionais hoje, que são os profissionais digitais aí, né? Sim. Então o mercado está à transição. Os espaços hoje são menores, né? Quem nunca, né, entrou num apartamento de 40, 50 anos, né? A cozinha é enorme, a sala é enorme, os quartos, o banheiro é um quarto, E essa né? concepção mudou, né? Mudou. Hoje os espaços são muito menores, até por conta do custo e das facilidades que existem hoje, mas o mercado tem caminhado a passos largos nesse sentido, né? Sim. Apartamentos de, sei lá, apartamentos de 100 metros de área útil há 15 anos atrás era tido como um apartamento pequeno. Hoje você vê 3 suítes, 3 vagas em 100 metros, É, né? sim. Enfim. Falou assim, o interessante de perceber é isso daí. Por exemplo, já que você falou de apartamentos. O apartamento, ainda assim, ele é uma concepção, vê se eu estou errado nisso, mas essas são as coisas que passam aqui que a gente ouve as pessoas falando. Ainda assim, o que nós vemos? O apartamento ainda é um espaço residencial de características coletivas, né? Ou seja, você tem ali dentro de uma torre uma grande quantidade de famílias e pessoas circulando. Você acredita que vai haver um reaquecimento da propriedade individual, ou seja, a procura pela residência térrea, como a gente diz hoje em dia, pela casa, ao invés do apartamento, porque as pessoas deixaram a casa e foram para o apartamento, entre várias coisas, por uma questão de segurança, né? É, de facilidade, até pela questão do espaço, de conseguir administrar isso daí melhor, para poder cuidar da casa e tudo mais. Mas você acredita que pode haver um retorno, uma recuperação do valor do imóvel individual? As pessoas podem querer valorizar isso daí? Se você entrevistar os profissionais do interior, Hum, você vai poder perceber que houve um aquecimento de propriedades, tá? É um aquecimento pontual, né? Se a sim, gente daqui entendo. a, daqui a pouco esse assunto é, achou-se a vacina e esse assunto fica relegado à história. Tem um aprendizado, Sim, lógico, tá? entendi. Mas nesse momento você vê uma demanda nesse sentido porque as pessoas não aguentam mais ficar em casa, Sim, né? Inclusive as pessoas acima de 60 anos que possuem alguma comorbidade, essas pessoas não podem se dar ao luxo de ir no mercado ou de frequentar qualquer ambiente com medos de pessoas. Por quê? verdade. Se contrair, a chance de morte é alta. Enfim, então sim, se a gente olhar nesse pontual, nesse momento, sim. Agora, falando de uma forma macro, as áreas condominiais, elas têm tomado espaço das privativas ano após ano, Sim, tá? verdade. A gente vê isso daí. Quem não gostaria de viver numa casa com muito verde, grande, com os espaços, todo mundo, né? Agora, você tem o limite financeiro que te proíbe de conseguir fazer isso, né? Verdade. Ainda mais dentro de áreas urbanas adensadas. Então, por isso, não tenho dúvida alguma que a expansão dos condomínios aumentará. Na realidade, até houve uma adequação, uma mescla disso. Hoje você tem as grandes incorporadoras fazendo condomínios clube. Entendi. Então você não vê mais, dificilmente você vê um grande empreendimento em um terreno de uma torre só. Porque o incorporador não consegue viabilizar o projeto, não consegue implantar lá uma, um, uma, uma área interessante para ginástica, uma área interessante de pet, uma área interessante de salão de festas, ginástica, enfim, cinema, quadras afins, enfim, ele não consegue viabilizar e esse empreendimento acaba tendo de ser vendido mais barato, certo? Agora, tijolo
custa a mesma coisa, Nelson. Entendi. Tijolo custa a mesma coisa. Então, os empreendimentos tendem a seguir isso em grandes espaços, onde você consegue se aproximar um pouco dessas comodidades que uma casa térrea, que uma residência, não estando em condomínio, poderia te fornecer. Você acredita que esses espaços... Veja, vou pegar agora um outro assunto aqui que veio. Eu lembro que já foi falado muito, até mesmo dessa questão da redução dos espaços dentro dos apartamentos. Isso também não seria algo que talvez fosse reavaliado para poder oferecer... Hoje em dia as pessoas nesse momento eles estão indo para uma academia dentro de casa, né? A pessoa faz o exercício dentro do corredor, né? Ele faz um corredor, ele trabalha dentro do quarto dele. Então, veja, as pessoas estão adaptando essa nova realidade. Tá? Mas existem profissionais, por exemplo, que vão ter que criar uma nova cultura. Eles vão precisar adaptar espaços, mesmo que sejam profissionais como dentro de um coworking, eles vão ter que adotar isso, senão eles vão ter de investir dentro da sua própria casa. Né? Hoje em dia a gente vai ver que um quarto de empregada vai virar um estúdio, né? Para muita gente, que é uma realidade. Sim. Isso daí você acredita que pode mudar a configuração? Por que eu falo isso? Porque são preocupações que em breve vão começar a ser discutidas e as pessoas vão começar a falar, seria bom se eu tivesse esse espaço, tá? Falou assim, seria bom que eu tivesse uma área, como a gente viu hoje em dia, você tem lá uma varanda gourmet, que ficou super valorizado porque ele é um espaço de convivência, não é assim? Só que o conceito de espaço de convivência hoje em dia, ele está abalado, né? Hoje em dia, talvez você tenha um espaço privativo dentro dessas, de um apartamento, dentro de uma empresa, hoje em dia, que eu entendo também, que uma empresa ela vai precisar criar espaços, aquela que reúne um grupo de pessoas, ela vai precisar criar espaços privativos, ou seja, vamos imaginar assim, um banheiro com número menor de movimentação, ela vai ter de ter salas de reuniões talvez mais amplas, com um número menor de pessoas. Por quê? Porque esses cuidados eles talvez perdurem. E perdurem por quê? Por que eu falo isso? Porque nós já tivemos algumas experiências no passado, como, por exemplo, há alguns anos nós tivemos ali a gripe suína. Tá? A gripe suína foi uma realidade, eu não me lembro que ano foi, mas que ela restringiu o acesso, por exemplo, de estudantes às escolas durante quase 30 dias. Né? As férias escolares vieram e as crianças não retornaram em função a isso. Tá? Então, essa é uma primeira realidade que eu imagino que por exemplo, empresas como escolas particulares, elas vão ter de criar o quê? Uma alternativa para esse tipo de evento, que nós vimos esse ano aqui, as relações de educação, elas sofreram muito, muito. Tá? Crianças, professores de escolas, nós temos escolas infantis ali que simplesmente fecharam, né? Porque a criança não tinha como ir e ela não tinha como sustentar profissional, se ela fechou. Mas que vai ter de criar esse tipo de realidade. A outra questão que eu vejo que, além dessa, quer dizer, eu, por exemplo, eu sou professor, eu tenho meu estúdio, então eu tenho a minha realidade. Então, eu tenho condições de atuar dentro dessa realidade de ensino à distância, mas muitos professores não terão, eles vão ter que criar uma possibilidade para isso. Assim como profissionais, como nós vemos hoje em dia a evolução de algumas empresas nesse sentido, que é o que você falou do eletrônico. Existe a possibilidade dessa renovação de cultura habitacional? É inegável. Né? Acredito que é inegável. Essa experiência, os grandes pensadores do marketing imobiliário, é bem capaz que daqui a alguns meses
Como ponderar? Pode ser ano, porque entre a aquisição do terreno e o lançamento existe um desenvolvimento que leva um ano e pouco para você aprovar um projeto e aí você vê stand de vendas, tá? Você vê publicidade. Mas eu não tenho dúvida que daqui, quiçá um ano, a gente vai ver lançamentos dando ênfase para espaços de reunião online, algum marqueteiro vai dar um nome bonito para isso, mas é o que hoje todos estão obrigados a fazer a reunião na cozinha, né? Acredito que os apartamentos maiores que comportam terão um espaço para isso, ou o próprio condomínio terá É isso que eu ia te um perguntar. espaço, Porque eu acho que o né? Não condomínio vai tenho. criar, ao invés dele ter um salão de festas gigantesco, talvez, ele tem um salão de festas menor e um espaço com baias que a pessoa Você pode. tem, várias empresas, principalmente as de TI, dizendo que, olha, a operação vai continuar, eu não volto mais para a operação física com a equipe toda, Assim, o né? Google, né? Isso não é uma realidade de todo o mercado, né? Quem tem uma empresa que desenvolve um trabalho comercial, né, como o nosso, né, uma pessoa, por mais que você tenha visita online, você tenha agendamento online, locação imóveis de terceiros, não é ainda uma realidade onde a pessoa vai alugar o imóvel, vai fazer uma negociação sem visitar, sem ver Sim. o imóvel em loco. Ela prospecta ao máximo, porque tempo custa para todo mundo, né? A gente traz uma experiência bacana para o nosso cliente, porque ele visita uma dúzia de imóveis em meia hora pela internet, tá? Então, isso acelera o processo de maturação, isso dá mais tranquilidade para a tomada de decisão. Enfim, é o que eu costumo dizer, o jogo do ganha-ganha olhando para o cliente, você só tem aderência a isso, né? Mas eu não tenho dúvida que a gente não isso é uma parte do mercado e o mercado todo de TI, onde você trabalha sob demanda e você não cumpre uma carga horária, a sua função é entregar aquele job, né? E isso para que a pessoa? A pessoa vai produzir muito melhor, não tem tempo de deslocamento, né? Hoje, quantas pessoas a gente não vê que leva 2 horas num deslocamento? Eu mesmo E, aqui, as pessoas sim, as vagas que a gente divulga para contratação, a pessoa tem que gastar no máximo 30 minutos no transporte público. Deu 35, a gente não contrata, justamente por sim, conta disso. É muito desgastante, dispendioso, desgastante. Esse período a pessoa podia estar estudando, podia estar, sei lá, sim, sim. Tem uma série de fatores, né? oxigenando. Tem uma série de fatores. A gente já viu que houve, por exemplo, assim, uma preferência muito grande por pontos de facilidade de acesso a meios de transporte. Tá? Então, hoje em dia, se eu puder morar perto de uma estação do metrô, eu sou uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque eu posso me locomover e eu não preciso mais contar com o meio de transporte que é o automóvel, né? Que é o automóvel. Apesar de Uhum, que essa é uma outra realidade que a gente vai ver também dentro da movimentação ser repensada, não é verdade? Por quê? sim. Hoje em dia, vamos falar sobre a realidade de hoje em dia é mais seguro você tirar sim o seu carro da garagem e se movimentar do que você pegar um transporte coletivo, tá? Essa é uma realidade que os motoristas de aplicativo vão ter que adaptar com uma qualidade ainda maior, né, de higiene, de conforto e de segurança para que ele prospere, porque Uhum, para eu me colocar em risco, ter a facilidade de não precisar dirigir, mas só que me colocar em risco, eu prefiro dirigir o meu automóvel, né? sim. Então, Sim. acredito que são tantas realidades que eu acredito que vão sofrer com essa estrutura, mas o que eu vejo é o seguinte: não vai valer a pena. Pensando em tudo isso, eu acho que uma série de fatores se somaram e hoje em dia uma empresa ela pensar que parte da sua população trabalhista ali pode ficar localizado num ambiente mais próximo da casa dele, mesmo que seja um coworking,
tá? Em que ele, ao invés de se movimentar até a empresa, em que ele perde tempo, em que ele corre riscos, ele vai até um espaço mais próximo da casa dele, tá? Em que a empresa talvez tenha interesse em investir, por quê? Porque ela tem maiores garantias de manutenção e de presença daquele funcionário. Um exemplo básico que eu vou dar. Amanhã nós teremos lá uma paralisação dos meios de transporte. Então, as pessoas criaram uma cultura. Qual é a cultura Uhum. desse momento? Falou assim, hoje nós trabalharemos em função a isso tudo por garantia em home office. Então, Sim. essa é um acréscimo, eu não sei se é uma vantagem, uma desvantagem, né? A gente vai ver com o tempo, mas é uma cultura que se criou e que vai dar garantia de manutenção daquela produção. Né? Por exemplo, uma Uhum, escola, vou falar uhum, dentro uhum. de um ambiente escolar, em que, havendo uma paralisação, as aulas são paralisadas. E hoje em dia o que a gente sabe que vai acontecer não é isso. Que é assim, ó, pessoal, nós vamos ter um problema amanhã, que vai ser uma paralisação, ou o risco de uma paralisação, e por garantia, então, amanhã a nossa aula vai ser em EAD. Então, o que vai acontecer? É uma segurança. Isso daí exige que as escolas tenham um ambiente apropriado, que os professores também. Eu estou falando só de um Sim. segmento profissional, mas que vai representar a mesma coisa para uma área administrativa. As pessoas não podem se movimentar. Tá? Então, elas terão de fazer isso. Só que é lógico, eu acho que por trás disso vem a sua fala, que vai exigir uma educação e um compromisso muito grande. Então, A grande realidade é o seguinte, Nelson. O cuidado com a vida faz com que o ser humano se adapte a qualquer realidade. é verdade. Né? Então, isso justifica, né? Na realidade, a gente vê grandes estudiosos falando de tecnologia, e eles dizem que é o seguinte, isso que a gente está vivenciando hoje era para vivenciar daqui 20 anos. Covid fala, olha, meu amiguinho, você tem na verdade você não tem 3 meses, você tem uma semana para se adaptar. Se adaptar à realidade. O caixa da maioria das empresas, das pequenas e médias empresas, ele dura 35 dias. Ou seja, Então, é agora, não é amanhã, não é o ano que vem, é agora. é a Se adapte brincadeirinha da agora. esfinge, né? Falou, se você me É, decifra, eu te devoro. Ou seja, você se adapta à realidade e você morre. justo. E vimos isso, né? Então, Infelizmente. justamente. Nelson, eu vou te falar uns números, todo mundo me pergunta, olha, como é que está o mercado imobiliário? Né? Fala. Há quantas Acho anos o mercado importante. imobiliário? Né? Nosso público tem esse interesse. Eu vou te dar os números que são interessantes e que respondem essa enquete aí. Como é que tá? Onde que vai? Né? Sim. Eu costumo dizer que para a gente saber para onde a gente está indo, a gente tem que olhar para o retrovisor, tem que olhar para trás para ver onde a gente estava, para entender qual é a direção que a gente está indo. Tá? Então eu vou citar alguns números de 2014 e seguir aí. E 2014 por quê? Foi o ápice do mercado imobiliário no país. Tá? 2014, e aí os números são de financiamentos imobiliários. Mais de 70% dos imóveis negociados no país são através de financiamento, e quando a gente olha isso, a gente consegue ver entender para onde o mercado está indo. Tá? Em 2014, o país teve 538 mil unidades financiadas, unidades vendidas, tá? Mobilizando um total de 112 bilhões de reais. Isso 2014. 2015, tivemos uma queda de 37%, 341 mil unidades. 2016, uma queda de 42%, 199 mil unidades. 2017, caímos mais 12%. Eu não estou. Essa porcentagem não é no 112, é ano a ano, tá? É um em É ano cima a da ano. outra. Né? Por isso que eu estou citando os números. 2017, 175 mil unidades. Tá? 2018, o mercado começa a reagir. A gente vai para 228 mil unidades, aumenta 30%. 2019 aumenta mais 30%, temos 297 mil unidades.
entendendo que a gente está fazendo ainda em torno de 60% do que fazia em 2014. Tá? Sim. Fazendo uma correlação com o déficit habitacional, ele continua o mesmo, ele só diminuiu um pouco em 2015, todos os anos ele continua em torno de 9%. Tá? 2019, então, 30%. E aí as pessoas nos perguntam, e 2020? Com pandemia, como é que foram esses meses aí? Eu não sei se você e os seus ouvintes tiveram a oportunidade de ver o pronunciamento do presidente da Caixa Econômica Federal no mês 4, dizendo que foi o recorde de imóveis, de valores financiados, de imóveis financiados nos últimos 5 anos. Isso tudo pode dizer, Nelson, tem gente que está comprando imóvel na Covid. E por quê? É, Existe uma sem dúvida explicação? nenhuma, a necessidade está aí, né? Existe o déficit habitacional. Muitas pessoas conseguiram identificar oportunidades nesse momento, Entendi. tá? Muitas pessoas conseguiram, mas quando eu estou te dando esse número é do país, não é numa Entendi. micro-região, não é aqui da nossa região, Entendi. enfim. E aí, comparando mês a mês, tá? Se a gente compara janeiro de 2019 com janeiro de 2020, houve um aumento de 40%, 39% para ser exato. Mas estamos falando de janeiro, tá? Sim. Fevereiro, houve um aumento de 30%. E aí a gente vai para março, foi para onde, né? Todo mundo imagina que, poxa, peraí, na pandemia ninguém sai de casa, muito menos comprar imóvel. Não. Comparando mês 3 de 2019 com mês 3 de 2020, houve um aumento em março de 2020 de 8% de unidades vendidas. Apesar, 2004, apesar de tudo, né? sim, Mês 4, um aumento de 21%. isso já é estranho, né? Porque, E a minha percepção leiga, né? Percepção de leigo. Abril, justamente, estava é parado. disruptiva, exatamente, Um estava aumentou. parado. Exatamente. É lógico, a gente vê claramente uma movimentação diferente nas grandes cidades para as pequenas cidades, mas a grande realidade é que a maioria dos volumes dos imóveis vendidos estão nas capitais, né? Sim. Mas, enfim, muita gente não saiu para o supermercado, saiu para o stand de vendas, É. saiu para a imobiliária. Enfim, e mês 6, junho, pasme, o aumento foi de 45%. O que eu faço com o meu dinheiro? Vou comprar casa, é isso? Vou investir. Mas eu acredito. Comigo. Com você, de preferência. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: isso tem de ter uma explicação. É lógico, eu acredito que o fato maior tenha sido o aspecto da oportunidade. Porque a gente sabe que se tem muita gente comprando, também deve ter muita gente vendendo. Né? Sim. Não que todos os Eu, imóveis eu, negociados sejam imóveis usados, a gente sabe que tem muito. eu não citei uma coisa Uhum. importante, mas a taxa de juros para financiamento imobiliário é a mais baixa que o país já viu na história dele. Então, isso é muito interessante. Isso é lógico, né? A pessoa que tinha uma propensão e que está acompanhando e percebeu isso, ela falou assim: se eu não aproveitar agora, depois eu não vou fazer mais nada. Mas isso aponta, né? Isso daí da direção. Eu acho que é esse aspecto que é importante. Por quê? O que a maioria das pessoas que estão fora desse mercado imaginariam? Pelo amor de Deus, quem é que vai sair de casa para comprar um imóvel nesse momento? Tá, o quê? Um Sim. especulador? Não é o caso pelos números, né? Não é o Não, caso não é. pelos números. Não é especular. Não é É, especulador. O que a gente pode apostar, e aí ser otimista, Nelson, é que esse ano o mercado imobiliário, a construção civil, que é uma locomotiva do país de desenvolvimento, ela está, mesmo na pandemia, mais acelerada do que o ano passado. Então, eu tenho grandes esperanças, estou bastante otimista que, Pro que ano a que vem, gente isso ainda daí esse ainda. ano. O Não, se déficit esse ano já está continua, assim, justo, o déficit continua. Né? sim, Então, é o que a gente costuma dizer. É só não atrapalhar o mercado.
não atrapalha o mercado. Demanda tem, necessidade tem, e olha, estamos falando de um outro lado, um recorde na quantidade de desempregados, né? É. Tá? A gente está vendendo imóvel para a ponta da pirâmide, tá? Agora, se esse movimento continua, naturalmente a construção civil emprega muito, distribui renda, por mais que seja disforme como nesse país aqui, que é a pior distribuição de renda no mundo, mas enfim, se vai dar emprego, vai ter salário, tá? Sim, Se vai ter salário, você movimento tem mercado movimento de e, mercado. enfim. Então, tô bem otimista, né? Eu sou bem paciencioso com isso, mas eu estou muito otimista com esse ano, né? Os números estão aí e para os próximos anos o mercado imobiliário ele não deve retomar o que foi em 2017, mas tem muita gente procurando casa para alugar, casa para comprar. Deixa eu fazer a pergunta agora. Perguntinha que eu faço para todo mundo. As pessoas criaram muito nessa época. Criatividade foi sobrevivência. O que você criou nesse período de sobrevivência? Eu sei que você não para com isso, né, Marco? Eu te conheço há muito tempo, você está sempre investindo em tecnologia. Mas o que essa realidade te empurrou? O que você fez? Além de engordar como todo mundo aqui, né? Que isso daí não conta. Né? Não. Bom, primeiro resiliência, né? Primeiro Sim. resiliência, né? Essa é a sua pergunta. E aí eu costumo, eu tenho uma afirmação que me ajuda a resiliência, né? Deus não dá nada para a gente que a gente não possa carregar, né, Nelson? Verdade. Então, enfim, então isso ajuda. Agora, a parte de tecnologia, eu precisei aprender o Zoom. Mas como você bem sabe, a gente a gente não pode parar. A gente experimenta de todas as tecnologias, né? Vê se funciona, vê se não funciona, mas a grande realidade é que hoje existe uma oferta que a gente é incapaz de absorver de tudo quanto é tecnologia, né? E como um bom profissional paciencioso, a gente bebe um pouquinho de cada copo. Sim. Mensura, investe, mensura, né? Deu resultado, então dobra o investimento, não deu resultado, legal, aprendi, parte para o próximo, né? Então, o que de fato eu precisei compreender e fazer, e aí a gente vai dividindo know-how com outros amigos de outras áreas, foi o Zoom, Google Meet, essas plataformas, né? Eu estava pesquisando agora, sabe Acho que quantos todos, anos tem né? o Zoom? Inclusive, Sabe veja, quantos... o meu Eu não programa sabia... de rádio nasceu com o Zoom. Essa nova versão. Exatamente. Sabe quantos anos tem o Zoom? 9 anos. Aí não era... 9 anos. 9 anos. As ações do Zoom nos Estados Unidos, nesses últimos 6 meses, triplicaram. Sim, esse daí eu Triplicaram. acompanhei. Foram de 88 para E olha 230. que triplicar é modesto, hein? Dentro Não, do que isso se tornou, é por uma modesto. economia que tem uma estabilidade, você imagina o que é a pessoa triplicar a empresa, o patrimônio, enfim, Sim, em 6 a meses. expectativa de ganho em 6 meses, né? Onde lá a taxa de juros anual é 1%, enfim. Fantástico, Marco. Marcão, nosso horário, infelizmente, ele chega no limite, né? A gente gosta, dá vontade de fazer aqui 1 hora e meia, mas a gente tem um limite de horário. Foi um prazer muito grande receber as informações que você passou, justificam mais uma vez o nome do programa, tá? Quero dizer que é sempre uma honra muito grande falar com gente inteligente, e você sabe que eu considero uma pessoa muito inteligente, senão você não teria sido convidado para fazer parte do nosso programa. Muito obrigado por tudo isso que Obrigado, você Nelson. trouxe para a gente hoje. Tá certo? Um abraço. Grande abraço. Um abraço para você aí, para todo mundo, seus ouvintes. Tá certo, Marcos. Mais uma vez, um abraço a você. Até mais.